gente é uma família bem jovem, vamos dizer assim. A gente gosta muito de festas. E desde o início, assim, nossos pais nos incentivaram. Então, na época que minha mãe estava grávida de mim, ela já participava do Oktoberfest, já participava dos desfiles. E aí veio seguindo os anos, a gente foi crescendo e foi participando também muito aqui da Oktoberfest. E ali no período de 2008, 2009, a gente começou a frequentar os desfiles, né? Então a gente estava um pouco maior e tudo mais. E daí eu acho que é legal complementar que a partir de 2012 era bem diferente os desfiles lá atrás, né? Não tinha tanto controle em relação a pulseiras, era muito mais cacetiros. Então a gente se reunia, a família, né? Na época era eu, Raniel, Rayane e os meus pais. E a gente se chamam? Então, meu pai se chama Ricardo, a minha mãe se chama Rosana, eu sou o Rael, aí vem o Raniel, a Rayane e o Raí, que é o caçula da família. Meu Deus, a família R. Exatamente. Caramba. E os pais de vocês, eles fazem que nem o Silvio Santos, assim, o meu filho de número 3, o meu filho de número... Na verdade, eles trocam. Já chama Rael, Raniel, já virou uma... O que vier primeiro tá valendo. Exatamente. E daí em 2012, assim, só pra continuar a ordem cronológica, a gente começou a participar muito dos desfiles. Então a gente queria muito desfilar, só que não conseguia, porque era muito requisitado. Na época tinha expresso, né? Na época, então a gente tinha que chegar cedo, 4 horas da tarde, pegar a pulseira para poder desfilar. Então a gente Mas sempre... vocês desfilavam daí por qual grupo? A gente ia nos cacetiros. Tem espaço pra gente desfilar? Tem. Eles cobram um valor, exatamente, a gente ganhava a pulseira e conseguia desfilar. Então, foi assim que começou a nossa trajetória dentro dos desfiles, assim. Bem raiz, digamos, exatamente, né? Exatamente. E aí chegou uma época ali, né, em 2012, 13, que a gente começou a participar dos Camaradens, que é o grupo ali do Garcia, né? Do Garcia, que tem a bicicleta articulada também ali, então, né? a gente começou a fixar ali um grupo bem, assim, da nossa família, mais alguns primos e tudo mais, e alguns amigos. E daí a gente começou a perceber, que nem o China Wagen estava aqui no episódio anterior, criaram um carro. Depois teve o Vapor Blumenau lá, o navio, né? Depois disso também teve depois teve o Bonde do Pato também, que é um outro grupo. Então a gente foi começando a perceber que tinha algumas diferenças ali em relação a trajes, a danças, né? E a gente começou a perceber, talvez a gente possa criar um grupo. É talvez um pouco difícil, meio loucura naquele momento, mas vamos criar um grupo. E daí a gente começou a participar. O primeiro edital que a gente participou, né, Raniel, foi em 2016. Tá. Foi o mesmo edital do Dusmstift. Esse grupo do Vapor Blumenau lá, que é o navio lá, né? E daí a gente fez não tinha experiência nenhuma. Participamos aqui do edital da Vila, colocamos vários pontos e a gente ficou em segundo. Quem passou foram eles, né, na época. E daí é muito legal que eu acho que a Vila também incentiva muito. Então eles colocaram algumas correções que a gente poderia ajustar no nosso grupo. Entendi. Para poder participar de um próximo edital. Legal. Mas daí tu vai me perguntar, por que, né, Daniel? Por que Kartoffelwagen? Por que veio a ideia de fazer um carro da batata? Vocês comem muita batata, vocês são cliente número 1 desses delivery de batata. Com essa tradição do pai e a mãe sempre nos levar na Oktoberfest, de frequentar os desfiles, a gente todo domingo a tradição era vir comer batata recheada na Vila Germânica. Boa. Até que um certo dia a gente, com essa ideia de fazer um carro, uma atração, o que a gente vai fazer? A gente parado ficou pensando... Cara, não tem nenhum carro que fala sobre a batata recheada. E a gente ficou pensando como fazer um carro da batata. Daí foi onde a gente começou a ver a questão do edital, como é que funcionava e começamos a puxar a ideia, assim. Massa, cara. E o legal, assim, é que essa comissão, né, para quem está mais por dentro, lê os editais ali, sabe que precisa ter uma referência com a questão da tradição germânica, né? E a batata recheada, ela tem essa tradição muito até aqui da Oktoberfest, né? Então ela é um prato símbolo da Oktoberfest. Os turistas vêm, experimentam, né? Geralmente é a pessoa aqui que recebe, o amigo que mora aqui em Blumenau, tu precisa experimentar isso aqui. E eles ficam apaixonados, né? E aí querem, às vezes, até abrir na sua própria cidade. Não, preciso levar isso aqui para mais gente conhecer, né? Então vocês, assim, foram muito assertivos na escolha desse prato para homenagear, né? Exatamente. Aí, assim, não é tão simples assim também criar um grupo. Tem toda uma parte de ideologia da cultura, gastronomia, tem alguns temas que a gente não pode abordar. Então, daí, em cima desses momentos que a gente vivia em família ali, né? Vive em família em relação à batata, a gente pensou, precisamos criar um carro da batata. Aí a gente começou a buscar conteúdo um pouco na internet para ver da onde surgiu a batata. Foi na Alemanha. Foi mesmo? O prato mais consumido, né, em relação lá na Alemanha
com batata, então eles acabam colocando a batata em quase todos os tipos de prato. Então a gente foi buscando todo esse apelo histórico e também algumas pesquisas aqui da própria Oktoberfest. Então em 2018, 2017, na primeira semana, foram vendidos 25 mil batatas. Hoje, se tu for ver, a última pesquisa que tem, né, na própria internet, foi em 2019, foram vendidas 75 mil batatas. É o prato mais consumido da Oktoberfest. Então fazia muito sentido a gente criar um carro, né? E a ideia não é o carro da batata recheada, é o carro da batata, porque a gente tem batata chips, tem batata frita, tem vários outros pratos que contêm batata na nossa Oktoberfest. Como tu falou na própria questão do prato mais consumido na Alemanha, qual que é tu lembra qual que é o prato mais consumido na Alemanha que tu citou ali? Eu não lembro. Vai batata, né? Todos vão batata. Isso. A grande maioria lá, né, dos alemães, eles acabam utilizando batata em quase todos os tipos de prato. Então, por isso também então a gente trouxe isso para dentro do edital. Por isso só não falar batata recheada, porque a batata ela tá presente em vários pratos gastronômicos típicos da Alemanha, né? E fora da própria Oktoberfest, né? A gente é blumenauense, o churrasco tem batata. Na maionese, né? Qualquer coisa tem batata. Então, foi esse um dos nossos principais motivos, assim, de criar o grupo. Óbvio, né? Desde o início a gente tratou... Como a gente teve muita experiência passando em alguns grupos, a gente percebeu que teria que ter algumas coisas já, premissa, para começar. Então o grupo teria que ter... Deveria ser uma administração centralizada dentro da família, diferente de outros grupos que a gente acaba reunindo, todo mundo acaba ajudando, e aí tem a voz disso acontecer. Eu vejo que às vezes, assim... Às vezes alguns eventos não conseguem participar em virtude disso, porque a grande maioria acaba votando. É como se fosse um conselho, assim, né? Para decidir algumas coisas. Então, a gente já foi pegando esses insights e centralizou entre eu e minha mãe. Então, minha mãe entrou como presidente na época e eu como coordenador na época. Então, na verdade, o Kartoffelwagen é um grupo de uma família. Exatamente. Né? E aí, onde que daí as pessoas ali, os amigos próximos se associam, mas todas as diretrizes, elas são da família daí. Exatamente. Que é diferente, né? Diferente. Muito diferente. Eu acho que talvez seja o único, né, nesse sentido. Eu acho que sim, tá? Porque assim, eu acho que a tomada de decisão ela é muito mais fácil. E aqui eu vou abrir bem, assim, por mais que é família, a gente acaba também tendo os nossos conflitos. Porque são visões diferentes, né? São indivíduos diferentes. Exatamente, momentos diferentes. Mas que a gente acaba sempre conseguindo chegar muito mais fácil, né? Com várias outras pessoas. Porque assim, é que nem uma empresa que uma família administra, né? Tem também os seus atritos, conflitos ali, mas todos sabem que é para um bem maior, que é para manutenção, que é para, né, a manutenção do grupo, é para evolução daquele grupo. Então é isso, todo mundo se conhece ali, todo mundo sabe que, né, o fulano tem um jeito assim, o outro tem uma personalidade assado e tal, mas todo mundo conhece a índole, o caráter, né, de que às vezes a gente pode se surpreender se vier uma pessoa de fora, né, até conhecer, e olha que a gente ainda se surpreende, acha que conhece, mas depois a gente acaba se surpreendendo, infelizmente, né? Exatamente. E assim, eu acho que só pra gente definir ali quais eram as premissas pra gente iniciar o grupo, Raniel. A gente tinha a parte da dança, teria que ter dança. E aí o Raniel manda muito bem, que eu sempre vejo ele lá na frente, lá. Não, nossas premissas era ter uma coreografia. Isso eu acho que anima muito o público. E na época não tinha. Na época não tinha. Os grupos em 2018 estavam ainda naquela fase assim, não era tão organizado. Tu pode dar uma olhada uns vídeos atrás. Então a gente, tem que ter música, tem que ter coreografia. Exatamente. Traje padrão, personalizado do grupo. E sempre muita animação, sorriso no rosto e bem alinhada a coreografia, né? Inclusive, né? A gente mais pra frente pode falar, mas a gente faz bastantes ensaios também pré-Oktoberfest pra chegar bem bonito na Rua 15. Legal.